Sejam bem-vindos à nossa primeira aula e hoje a gente vai conversar sobre parcerias com influenciadores digitais pensando no turismo. Para a gente começar o nosso bate-papo, a nossa conversa, a nossa aula, a gente precisa entender, afinal, quem que são esses influenciadores digitais? Influenciadores digitais nada mais são do que produtores de conteúdo, pessoas que produzem conteúdo a respeito de um determinado assunto e compartilham esse conteúdo, compartilham essa experiência narrada na internet. Então, hoje a gente tem produtores de conteúdo nos blogs, a gente tem produtores de conteúdo nas redes sociais, principalmente nas redes sociais, a gente tem produtores de conteúdo no YouTube, no Instagram, no Twitter, em todas as redes sociais. E esses produtores de conteúdo, eles conversam com uma determinada audiência. Geralmente eles têm ali um tema determinado e aí conversam sobre diversos aspectos com as pessoas a respeito desse assunto que é abordado. Então vamos pensar, por exemplo, na esfera do turismo. Aqui em Belo Horizonte a gente tem diversos influenciadores digitais que falam sobre turismo, que falam sobre hotelaria, por exemplo, que exploram a gastronomia da nossa cidade, que é muito rica, especialmente agora, que somos condecorados com o título de Cidade Criativa da Gastronomia. Então a gente tem diversos influenciadores que vão explorar vários aspectos da nossa cidade, vários assuntos, mas sempre com um nicho bem definido. E quando a gente fala em nicho bem definido, a gente pensa no quê? Em segmentação. Uma diferença que a gente tem do marketing hoje para a publicidade tradicional é que antigamente, quando a gente pensava em publicidade, como é que funcionava? Quando uma determinada marca ia procurar um comunicador, um artista, uma celebridade para poder anunciar um produto ou um serviço, ele simplesmente ia lá, contratava quem tinha uma relevância na cidade, no estado, no país, uma pessoa famosa, poderia ser um atleta, um artista, e essa pessoa ela ia usar o produto ou participar do serviço de alguma forma para poder convencer as pessoas que estão em casa, vendo através da TV, quando a gente não tinha internet, através de um outdoor, a que as pessoas contratassem esse serviço, comprassem esse produto. E o que foi acontecendo com o passar dos anos? Com o passar dos anos, essa publicidade, esse tipo de publicidade tradicional, ele acabou tendo a credibilidade questionada. Não é que existe certo, que existe errado, mas com o passar do tempo, cada vez mais as pessoas buscam se conectar com toda uma experiência. E muitas vezes, aquele artista, aquela celebridade, não tinha uma conexão com aquele produto, não tinha uma conexão com aquele serviço. Então ela usava, por exemplo, uma marca de um shampoo, por exemplo, que era muito mais barata do que o padrão de vida, o padrão de consumo que ele tinha no dia a dia, e isso era questionado, passou a ser questionado pelos seguidores, pelas pessoas que compram, pelos compradores. Então, isso foi mudando, principalmente com a chegada dos influenciadores digitais, que hoje fazem trabalhos de divulgação, mas existe uma diferença. Eles narram toda uma trajetória, eles narram uma experiência. Então, quando a gente pensa, por exemplo, no turismo, a gente tem um influenciador de turismo, ele pode receber e ser contratado para poder divulgar um turismo de experiência, um roteiro, mas ele vai participar desse roteiro, ele vai estar lá e ele vai mostrar todo o processo. Desde o momento em que ele foi chamado, ele vai anunciar, ele vai contar para a sua audiência que com certeza já está conectada, tendo em vista que são pessoas que geralmente têm aí uma conexão com esse assunto. E aí ele vai passar por todo o processo da experiência, ele vai mostrar o que aconteceu e vai contar depois, o pós, como que foi ter passado por essa experiência, como que foi usufruir desse trabalho. Então, quando a gente pensa, para poder exemplificar, num blog que divulga a hotelaria da cidade, o que vai acontecer? Esse blog, ele vai receber um contato, então ele vai mostrar que ele vai passar um final de semana, por exemplo, no hotel. Chegando nesse hotel, ele vai mostrar as instalações do hotel, como é o quarto, o que tem à disposição dele, quais são os canais de contato desse hotel, por exemplo. Ele vai mostrar as redes sociais e isso vai atrair seguidores para o hotel. Ele vai mostrar se tem uma piscina, se tem uma academia, se tem acesso a cadeirante, Então, tudo isso vai ser mostrado nessa jornada do influenciador digital. Então, a gente precisa entender esse processo do influenciador digital para perceber a diferença. Porque quando eu contrato um artista, uma celebridade para mostrar um determinado produto, ele vai mostrar aquilo ali uma única vez, como funcionava antigamente,
e aí perdia-se toda a conexão caso a pessoa não se identificasse ou não acreditasse, né, nessa compra, nessa utilização do produto. No caso do influenciador digital, a percepção é muito diferente, principalmente porque a gente está falando de um nicho que é segmentado, justamente porque os influenciadores digitais, eles falam com um determinado público que tem os mesmos interesses. Podem ser hobbies parecidos, podem ser estilos parecidos, podem ser lugares, né, em que eles frequentam que são muito parecidos. Então, voltando ainda, né, na questão do turismo, a gente pode ter, por exemplo, em Belo Horizonte, 2 blogs sobre gastronomia. Um pode falar de alta gastronomia, um pode falar de baixa gastronomia, o outro pode falar, por exemplo, só dos bares. Todos os 3 falam do mesmo assunto, mas o nicho, a segmentação está muito bem delimitada. E aí, o que a gente faz com isso? A gente otimiza a nossa comunicação, porque a gente vai falar para pessoas que estão diretamente interessadas nesse assunto. Então, o papel do influenciador digital hoje tem sido muito grande nessa comunicação, no universo, no ambiente das redes sociais, justamente porque ele funciona como uma prova social. Quando ele contrata um serviço, ele utiliza, ele mostra tudo o que aconteceu ali, e ele já tem uma credibilidade junto à sua audiência, não importa se são 5, se são 10 mil pessoas, se são 20 mil pessoas, se são 100 mil pessoas. Existe ali uma trajetória de credibilidade, porque essas pessoas não seguem à toa, elas estão interessadas no conteúdo que esse influenciador produz. Então, quando a gente observa toda essa trajetória, isso passa muito mais confiança na hora da contratação e a chance de existir a conversão, a compra, a contratação ou mesmo a procura desse serviço é muito grande. Essas pessoas que estão em casa recebendo a mensagem têm uma chance muito grande de entrar em contato com através da rede social, de mandar uma mensagem, de procurar saber como funciona, quais são os valores desse serviço, qual que é o valor do roteiro, qual que é o valor da experiência. Justamente porque ela já teve uma pessoa que passou por essa experiência e está contando para ela que a experiência foi muito positiva. Então, hoje, o influenciador tem um papel muito grande nessa divulgação, né? E a gente está falando aqui de blogs, mas não necessariamente precisa ser um blog. Uma pessoa que é bem posicionada nas suas redes sociais e que influencia o seu ciclo de amizades, que influencia pessoas, por exemplo, que são do mesmo negócio, ela pode se tornar um influenciador. Não necessariamente é um blogueiro. Então, os blogs também têm esse trabalho muito intenso e muito importante na cidade, mas a gente pode ter também uma pessoa que é vinculada ao turismo, uma personalidade, uma pessoa, até mesmo um médico, uma nutricionista, mas que mostre ali toda essa trajetória e ela tem pessoas do seu ciclo que têm esse interesse em comum, então essas pessoas também podem se tornar influenciadores digitais. E aí, pensando nisso, né, também um ponto muito importante da influência digital é a audiência. Por quê? Eu posso ser, por exemplo, uma guia de turismo e ter ali nas minhas redes sociais a divulgação do meu trabalho, mas eu vou alcançar as pessoas que já me seguem. E aqui eu estou falando de alcance orgânico, tá? Eu não estou falando de alcance pago. Organicamente, eu vou alcançar, na maior parte, as pessoas que me seguem. Na medida em que o meu conteúdo for distribuído, eu posso até alcançar pessoas diferentes, mas em regra, a maior parte das pessoas vem ali do meu ciclo de seguidores. Quando a gente contrata, quando a gente faz uma parceria com o influenciador digital, a gente acaba ampliando o alcance dessa audiência e, consequentemente, ampliando o engajamento da minha divulgação. Por quê? Porque o influenciador digital, ele vai falar para a audiência dele. Então, possivelmente, eu estou alcançando novas pessoas, a não ser que a pessoa que segue o influenciador já me siga, né? Então, eu vou estar alcançando, eu vou estar conquistando uma nova audiência. E aí, para a gente pensar, né, em conquista de nova audiência, em alcançar novas pessoas, é muito importante que a casa esteja arrumada. Quem que é a casa, gente? É o meu Instagram, são as minhas redes sociais, é o meu YouTube, são os meus canais de comunicação, o meu e-mail. Tudo tem que estar em ordem, tá? Então, se eu faço, por exemplo, uma parceria com um influenciador digital, possivelmente quando ele divulgar, se as pessoas se interessarem, elas vão me procurar nas redes sociais. Se essas pessoas me procurarem e eu não tiver uma comunicação alinhada, eu não tiver um Instagram bem cuidado, eu não tiver uma resposta ágil, eu não tiver um cuidado na hora de responder, tirar essas dúvidas, se eu não alimentar o meu Instagram, o meu YouTube, essa pessoa provavelmente vai parar de me seguir ou nem vai me seguir. Ela vai procurar um outro perfil, por quê? Porque ela não vai se interessar.
ela veio, né, em virtude de um serviço que foi divulgado. Quando ela chega na página e ela não se depara com algo que seja interessante para ela simplesmente não segue, ela não vai se interessar e vai procurar uma outra pessoa em outra oportunidade. Então a gente tem que manter, né, pensando aí nessa otimização do engajamento, nessa otimização dessa divulgação, a gente tem que ter a casa arrumada, os nossos canais nas redes sociais, o nosso marketing tem que estar muito alinhado para que a gente possa desenvolver o nosso trabalho, tá? E uma outra coisa que é muito importante quando a gente fala em influência digital é a pesquisa. Você precisa entender quais são as pessoas que podem ser potenciais influenciadores da sua marca, do seu produto. Porque precisa de existir uma conexão. Não tem a ver com simplesmente contratar ou chamar uma pessoa que tem X milhões de seguidores ou X mil seguidores, mas que não tem conexão nenhuma com o que você fala, né? Então é importante que essa pessoa compartilhe de valores parecidos com você, que essa pessoa tenha hobbies parecidos com os hobbies da sua audiência. Então, se eu tenho, por exemplo, um trabalho voltado para o turismo na cidade de Belo Horizonte, é muito importante que esse influenciador tenha uma conexão com a cidade, ou pelo menos tenha interesse em conhecer, né, Belo Horizonte sob um novo olhar. Eu não posso, por exemplo, fazer uma parceria com uma pessoa que já criticou publicamente a cidade e falou que detesta a cidade. Isso não faz o menor sentido, né? E aí eu vou contratá-la só porque ela tem um número X de seguidores. Não, eu vou contratar pessoas, eu vou me conectar com pessoas, porque essas pessoas, elas vão estar diretamente, né, esses influenciadores, eles vão estar diretamente ligados a você no momento dessa divulgação. Então, a audiência, ela vai entender que você valoriza o trabalho desse influenciador também. Então, é importante que você tenha atenção e faça uma pesquisa para selecionar não só pessoas que têm um número muito grande de seguidores, que é importante, mas não é tudo. Toda essa trajetória, tudo isso que eu estou falando tem que estar conectado. Então, a gente vai observar o nicho de atuação, a segmentação desse influenciador, se a linguagem dele é uma linguagem que atende ao meu público, porque tem que existir essa conexão também. Eu vou observar se esse influenciador digital ele tem um cuidado com o conteúdo, se ele se preocupa em fazer uma divulgação cuidadosa, de mostrar os pontos que são interessantes para você, os pontos que não são. Se ele se comunica com a própria audiência de uma maneira gentil, de uma maneira educada, para que isso não se comunique com a sua marca e acabe prejudicando o seu trabalho. Então, você tem que fazer toda essa pesquisa antes mesmo da contratação, tá? Então, você vai ter que ter esse cuidado para que o seu negócio não seja prejudicado ao invés de ser beneficiado, né? Então, passado esse momento, né, você já fez a pesquisa, você já visualizou quais podem ser os potenciais influenciadores digitais. Aí chega o momento de fazer o contato com esse influenciador. E como que funciona? Esse contato pode se dar de diversas maneiras. Pode ser pelo WhatsApp, pode ser por uma ligação, pode ser por um e-mail. Qual que é mais certo, qual que é errado? Não tem. Isso vai depender do modo de trabalho do influenciador, do seu modo de trabalho, da forma que você gosta de se comunicar também. E aí você vai observar quais são os canais de contato para entrar em contato com o influenciador, para falar com esse influenciador. A partir do momento em que você falou com ele, você deve buscar entender qual que é a forma de trabalho desse influenciador digital. Porque você pode, né, dentro dessas parcerias que a gente fala, a gente pode ter uma permuta, a gente pode ter um public post. Tem influenciadores que podem querer trabalhar com uma permuta, tem outros que não, tem outros que só vão aceitar o public post. E tudo isso vai variar de acordo com a maneira que esse influenciador trabalha. Só que você tem que ter esse cuidado de perguntar e de ser gentil, ou mesmo, né, quando você mandar uma proposta, mostrar-se aberto a entender o que esse influenciador gosta de trabalhar, a forma que ele gosta de trabalhar. Por quê? Porque senão você pode minar um relacionamento com ele antes mesmo de estabelecer essa parceria. Se você chegar e falar assim, olha, eu só faço permuta, eu só trabalho dessa forma, você topa? Você já vai quebrar uma ligação, ele não vai topar provavelmente trabalhar com você e possivelmente não vai indicar o seu trabalho para ninguém. Então a gente tem que ter esse cuidado, porque quando você faz esse primeiro contato, você está iniciando um relacionamento com essa pessoa, que pode ser muito proveitosa para o seu trabalho, assim como você também pode ofertar muita coisa interessante para ela na produção de conteúdo. Ela pode estar precisando de indicar lugares, pode ter interesse em divulgar lugares, mas ela só vai indicar o que ela gostar.
ela não vai indicar uma pessoa que já impôs para ela uma forma de trabalho. Então tem que existir esse respeito em virtude desse relacionamento que está nascendo ali, tá? Passado esse primeiro contato, né, você vai perguntar qual que é o melhor meio de comunicação, se essa pessoa prefere continuar mantendo contato por e-mail, se ela prefere por telefone. Deixe-o à vontade para poder negociar com você uma forma de continuar se comunicando, e aí você pode perguntar, ou enviar, ou solicitar uma proposta. Você pode enviar uma proposta com um projeto, um modelo de trabalho e deixá-lo à disposição. Falar assim, olha, eu gostaria de trabalhar com você, eu admiro o seu trabalho, eu gostaria de trabalhar dessa forma e queria saber se você está disposto a estabelecer uma parceria, tendo em vista que meu trabalho acontece dessa forma, assim, assim, assado. Feito o contato, você vai perguntar para esse influenciador quais são os melhores meios de continuar essa comunicação, se ele tem preferência de continuar conversando pelo WhatsApp, pelo telefone, por e-mail, né? E aí você pode já ficar aberto a enviar uma proposta ou mesmo solicitar uma proposta desse influenciador. No caso de uma permuta, que é o que a gente vai falar daqui a pouco, você pode perguntar se ele tem interesse em fazer uma permuta com você, em troca dessa divulgação, mas deixe-o à vontade, né? Fale, olha, gostaria de trabalhar com você dessa forma, porque eu gosto muito do seu trabalho, você pode também conhecer o meu trabalho, tirar qualquer dúvida, eu estou à disposição. Ou você pode solicitar uma proposta financeira, né? Onde você passaria um briefing ou passaria as informações, o que você quer priorizar nessa divulgação, e solicitar um projeto para que ele faça essa divulgação da maneira que vai atender, né, da maneira que você gostaria que ele fosse divulgado. E aí, esse influenciador vai te passar uma proposta. Como eu disse, a gente pode trabalhar tanto no modelo de permuta, onde vocês vão trocar produtos ou serviços, quanto no modelo de publi, onde ele vai te passar uma proposta financeira para fazer a divulgação nos moldes, né, que você solicitar. Quando a gente fala de permuta, essa permuta ela pode se dar através dessa troca de serviços. Então o influenciador vai divulgar o seu trabalho nas redes sociais dele ou no blog dele, né, no meio de comunicação que ele mais utiliza, e você, por sua vez, vai passar para esse influenciador qual que é o trabalho que você oferta. Então, se você tiver um roteiro, né, que percorre toda a cidade de Belo Horizonte, por exemplo, você pode convidá-lo, você pode para poder participar, até porque você quer mostrar justamente a trajetória dele e oferecer um voucher para os seguidores dele, para que ele possa divulgar e produzir conteúdo e oferecer alguma coisa para os próprios seguidores. Então a gente tem esses dois formatos, nenhum é certo, nenhum é errado, como eu disse, né, vai depender do interesse das duas partes. E quando você monta essa proposta, é importante que nesse momento, caso você faça a proposta, que você estabeleça tudo o que vai ser ofertado entre as duas partes. Então, quando você entrar em contato com esse influenciador, você vai estabelecer todas as regras, tudo que tiver ofertado nessa permuta. Então, você vai estabelecer quais são os meios de divulgação. Você vai estabelecer em qual rede social que vai ser divulgada, até porque o influenciador digital, ele pode ter um canal no YouTube, ele pode ter também um blog, ele pode ter um Instagram. Então, você já vai deixar isso pré-estabelecido nessa proposta. Mesmo que seja de permuta, tem que estar estabelecido antes para que não haja nenhum tipo de comunicação incorreta, né? E para que não haja insatisfação de nenhuma das duas partes. Então, você vai estabelecer ali o que vai ser trocado, qual que vai ser a data de utilização, no caso de um serviço, no caso de um produto, como que vai ser feita essa divulgação por parte do influenciador digital. Tudo isso já tem que estar pré-determinado nessa proposta. Qual que vai ser a forma de pagamento, se for uma permuta, ainda que seja permuta, tem que estar pré-estabelecida a quantidade, o que vai ser ofertado entre as partes. E aí a gente tem também o public post. No public post você vai determinar, né, o que você gostaria que fosse divulgado. Você pode perguntar a maneira que esse influenciador trabalha, porque tem alguns influenciadores, por exemplo, que vão ter um número X de stories ou eles vão colocar um post no feed. Então você tem que perguntar também e já deixar estabelecido nessa proposta qual que vai ser o canal utilizado. Porque, por exemplo, quando a gente pensa em Instagram, a gente tem os stories, a gente tem o feed, a gente tem live, a gente tem IGTV. E pode ser que os valores variem de acordo com o canal utilizado, porque pode ser que o influenciador, por exemplo, ele tenha um desempenho muito bom nos stories, no feed ele tem um desempenho diferente, ou ele tem um objetivo diferente de comunicação nesses dois canais.
Então você já vai pré-estabelecer isso na proposta. E da mesma forma o contrato. O contrato ele tem que estar alinhado com toda a sua proposta. O contrato não pode divergir nem em data, nem em conteúdo, nem em forma do que você estabeleceu nessa proposta, para que não haja nenhum tipo de divergência nessa comunicação e, consequentemente, frustração. Porque se você, por exemplo, contratou um serviço, pagou um public post, fez uma permuta e o influenciador não cumprir, você vai ficar super insatisfeito, talvez você não tenha a sua demanda atendida, né, e acabe levando aí um prejuízo. Da mesma forma, o influenciador. Se você não entender o que ele vai fazer, pode ser que você tenha uma expectativa diferente do serviço que ele vai prestar. Então, a gente acaba entrando agora, né, pensando aí nesse contrato, você vai estabelecer, inclusive, os meios de pagamento e passa para a parte da execução. É importante que você, contratado o serviço, observe como que vai funcionar toda a execução, acompanhe, né, observe a narrativa, a história dessa experiência do influenciador digital, para que você tenha um controle dessa divulgação, porque vão chegar pessoas novas e possivelmente esses novos seguidores vão fazer perguntas. É importante, como eu disse, que a sua casa esteja arrumada e que você esteja atento a esses seguidores que estão chegando para respondê-los com agilidade, com cordialidade e com muita informação. Porque senão você investe, chegou um seguidor novo, ele sai frustrado e você perdeu todo o seu investimento. Então, a gente vai ter que tomar esse cuidado na hora de fazer esse contrato e essa proposta. Uma outra coisa que é importante também é que você coloque nessa proposta o relatório. O influenciador, ele vai te passar um relatório de como que foi o alcance, de como que foi a distribuição, ele vai te passar os dados da rede social que ele utilizou para que você observe o desempenho. E aí a gente entra num ponto agora que é o que eu acho talvez um dos mais importantes. Muitas vezes as pessoas fazem a contratação de um influenciador digital e não entendem bem como que é essa comunicação. Passam um briefing para que ele execute o serviço, né, e pedem determinadas coisas e determina até mesmo a frase, todas as frases ou toda a comunicação que vai ser feita por esse influenciador. E o que eu acho em relação a isso? Eu acho que a gente acaba perdendo a naturalidade dessa comunicação. Porque você contratou esse influenciador justamente porque ele se comunica bem com a sua audiência, porque você gosta da comunicação dele. Então é importante que você, né, passe para ele o que você gostaria de ver divulgado do seu trabalho, seja a sua história, seja o produto, seja o serviço, mas que ele possa se comunicar com a audiência dele da maneira que ele sempre faz. Porque se a gente muda isso, fica artificial e a gente perde essa credibilidade que a gente está buscando, essa narrativa da experiência do influenciador. Então é importante que a gente respeite esse trabalho, que a gente transmita, né, o que a gente gostaria de divulgar, mas observando o que o influenciador costuma fazer no seu dia a dia, para que essa comunicação soe o mais natural possível e, consequentemente, aumente a possibilidade da conversão, da contratação do seu produto ou do seu serviço. Tá? Então é muito importante que, a gente está falando aqui em termos de relatório, que vocês entendam que o influenciador, ele vai vender para você a divulgação, né? Ele vai vender o conteúdo, ele não vai vender para vocês o número de seguidores que vai chegar, porque isso depende de uma série de variáveis. Ele não vai prometer quantas pessoas vão chegar no seu perfil, ele não vai prometer, possivelmente, quantas compras vão ter. É muito importante que você observe as métricas que são disponibilizadas nas redes sociais, observe o desempenho, mas eu sempre gosto de lembrar que esse desempenho ele depende de uma série de variáveis, né? Tanto do canal que foi utilizado, quanto do dia. Às vezes acontece alguma coisa no dia que pode otimizar essa distribuição da divulgação ou mesmo penalizar. De repente o Instagram está passando por uma manutenção justamente no dia da divulgação, ou o dia da semana talvez não seja o dia mais assertivo para fazer aquela divulgação. Então é muito importante que você entenda que o influenciador vai te oferecer a divulgação do conteúdo. E o conteúdo precisa estar impecável dentro do que foi contratado. Ele não pode prometer para você número de seguidores, número de compras dessa forma orgânica, como a gente está falando aqui, tá? Então, para a gente fechar esse assunto, o que é mais importante a gente entender? Que hoje, cada vez mais, as pessoas estão produzindo conteúdo, elas buscam informações, elas pesquisam na internet antes da contratação de qualquer serviço. Elas já têm referências, talvez até mesmo de outras pessoas, né, de outros concorrentes que atuam na sua mesma área.
E aí, para que você conquiste essa pessoa, né, que vai chegar talvez aí pela indicação, é muito importante você trabalhar com pessoas que vão agregar e que vão falar do seu trabalho, porque é uma nova visão. Cada vez mais a gente fala menos da gente e cada vez mais a gente segue indicações de pessoas que indicam através das redes sociais. A gente amplia muito esse alcance e explorar isso a favor do turismo é muito importante. Hoje os influenciadores digitais têm um papel muito grande na divulgação da cidade, seja nos pontos turísticos, seja nos hotéis, seja nos lugares para poder fazer uma refeição, seja para conhecer lugares para lazer. Eles têm esse trabalho, é um trabalho muito sério e a gente precisa estar atento, né, a todos os influenciadores que vão surgindo para que a gente possa contratar as pessoas que mais se identificam com a nossa linguagem, com o nosso conteúdo e com o nosso público-alvo. Isso é muito importante. A gente não pode deixar de aproveitar essa ferramenta que só veio para acrescentar, né, essas pessoas que estão produzindo conteúdo e que podem muito bem agregar a divulgação do nosso trabalho, tá bom? A gente encerra por aqui mais uma aula, espero que vocês continuem acompanhando a nossa semana, a gente ainda vai ter muito conteúdo por aqui e eu agradeço a participação de todos vocês. O conteúdo vai continuar disponível aqui no YouTube para quem quiser assistir de qualquer hora, a qualquer hora e de qualquer lugar. E eu espero vocês na próxima aula.